E aí, seus mongoloides? Estamos aqui no segundo vídeo. Seguinte, hoje eu tô um pouco de humor melhor, porque qual que é a cena? Acordei, comi uma pizza. Pera aí, porque minha mão tá sumindo, ó. Deixa eu ajeitar aqui. Não vai mudar nada, mas a gente ajeita. Vou me deixar de canto aqui então, pra ficar bonitinho. Ó, vai aparecer uma gameplay aqui, ó, em 3 segundos. 3, 2, 1... Pronto, olha que coisa linda. Porque eu sei que vocês não conseguem prestar atenção em algo que não tem estímulo visual. Então eu vou ter que ficar colocando visuais aqui, né, para as pessoas conseguirem assistir, principalmente os jovens de hoje em dia, que não conseguem só prestar atenção. Tem que fazer um monte de edição milaborante. Será que milaborante vem de labor? Enfim, rapaziada, esse daqui é o segundo vídeo do canal, palmas aí. Vai ser um pouco mais dinâmico, mas hoje eu vou falar de um tema, vou direto e reto ao assunto. Hoje eu vou contar como que fumar maconha também arruinou minha vida, é isso. Todos os vídeos é sobre a vida arruinada, porque é assim que a gente lida com os problemas, a gente super extrapola eles à enésima potência. Então, qual que é a história da vez, rapaziada? Seguinte, todo jovem adulto, jovem adulto não, todo adulto que já foi mais jovem, que já foi adolescente, já passou pela oportunidade ou pela experiência ou já conheceu alguém que se utilizasse de coisas ilícitas, tá? E maconha, la ganja, la banza é a mais comum delas, né? Acho que é padrão adolescente ser associado à maconha, né? Tipo, não tem outra classe social que é mais associada à maconha do que jovem. E aí, mano, deixa eu deixar o microfone mais perto aqui. Porque, inclusive, eu percebi que no último vídeo teve bastante problema de áudio, né? Mas é coisas que a gente vai corrigindo com o tempo. Porque daqui no futuro, quando eu ficar famoso e rico com as coisas que eu posto na internet, eu vou olhar pra trás e vou dar risada dos erros que eu acabava apresentando nos meus vídeos. A cena é a seguinte: lá estava eu com os meus 17 anos de idade e eu fui dar um rolê com amigos meus, tá? Chamei os amigos meus pra ir pra casa, pra poder dormir em casa, tomar uns goró, molecada da escola, tal. E falar uma coisa pra vocês, cara, pra mim não tem coisa mais bizonha e cafona do que adolescente de escola particular que se acha malandrão. É assim, é uma vibe que não cola, tá ligado? Ou você é Enzo ou você é Mike, entendeu? Ou você é Valentina, ou você é Kate, entendeu? Você não pode ser as duas coisas, entendeu? Aqueles livros de geografia que mostravam a diferença das classes sociais da Alphaville e a favela é real, mano. Você tem que ficar no seu lugarzinho e o outro no lugarzinho. Não tem essa, cara. Não tente ser o que você não é, tá bom? Você tem que abraçar o seu lado Enzo ou o seu lado Mike Jefferson, entendeu? Não tem essa. Mas a molecada gostava de se pagar de maloqueira, usava boné à barreta, tal. E aí foi uma das primeiras experiências que eu tive de sair de casa, dar um rolê, tomar Ascov. Quem é da minha geração com certeza teve a era dos anos 10 de tomar Ascov numa praça. Aquela Ascov azul. Aquela Ascov azul que chega a doer ao olho de você enxergar a Ascov azul. Que tinha um sabor horrível. E eu lembro que na época era coisa de, sei lá, 10 reais. Cada um dava uma moeda, 2 reais, 2 conto. Ia numa praça, ficava bebendo. Bem rolê de otário. Não que os adultos não façam isso, né? Só que eles disfarçam com o ambiente. Colocam um barzinho bonitinho, colocam um letreiro bonito, colocam uma roupa bonita. E aí, magicamente, deixa de ser otário por causa disso. Sendo que a diferença de um rolê pra um cara adolescente, pra um cara adulto, velho, materialmente. Por que eu gosto de falar materialmente, sendo que eu nem sei o que essa palavra significa? Mas objetivamente não muda nada. É gente bebendo, enchendo o saco e querendo transar, tal. Estávamos lá, bebendo, tal. Eu não lembro direito se meu irmão tava no rolê também. Porque eu dava muito rolê eu, meu irmão e os amigos dele, ou ele com meus amigos. Porque eu tenho um irmão que é bem próximo meu de idade, assim. Só que ele não se desvirtuou que nem eu, né? Ele casou cedo
E já foi, já tá pai de família e tal. Mano, esse bigode tá ridículo. Enfim, direto ao ponto. Vamos ser direto ao ponto. A gente acabou conseguindo uma banza, uma ganja. E era uma substância que eu nunca tinha experimentado até então. Eu não sabia dos efeitos, eu não sabia de absolutamente nada. Eu não tinha o que me preparar para poder adentrar aquele mundo, né? Até então eu só tinha dado uns porre de bebida, com corote, catuaba, esses caramba aí, normal de adolescente roqueiro. Só que eu nunca tinha ouvido falar da brisa da maconha, do que eram os efeitos. Eu só sabia dos estereótipos. E olhe lá, eu só sabia daquilo que é caricato do mundo da cannabis, né? Tipo, o cara que fica relaxadão, não sei o quê. Aí adolescente, bicho burro, tal, falou, ah, não, então vamos fumar, tal. Aí a gente já tava em casa, a gente já tava na minha casa, já era de tarde. Eu não lembro se minha mãe tava em casa, provavelmente não, porque ela não permitiria uns 5 marmanjos dormir em casa, alguns na sala e outros no quarto. E também por conta da história que vocês vão ouvir, que é bizarro, deixando o humor de lado. Papo vai, papo vem, tomando goró, a gente comeu uns negócios. Eu lembro da gente ter comprado sorvete, a gente meio que fez uma cerimônia pra larica e tal. Porque meus amigos, eles já fumavam, no caso, né? Alguns deles já fumavam, então eles já sabiam o que ia fazer e o que poderia acontecer. Eu não, eu tava marinheiro de primeira viagem, completamente maluco, confiando no que a molecada ia trazer ali e tal. Eu lembro da gente ter comprado sorvete, salgadinho, umas larica e tal. Vamos lá, dito e feito. A gente foi na sacada da minha casa, bolamos o banza, estávamos acho que em 5, 6. Passa tia bufa, aceitas, olha só, pega, puxa, prende, passa, Gabriel Pensador, papo vai, papo vem. E, mano, deu 1 minuto, deu 2 minutos, 5 minutos, não tinha batido nada. Inclusive, eu lembro de ter tragado, geralmente falam que quando você traga a primeira vez, você tosse pra caramba, você passa mal. Pra mim foi normal. Puxei, tá, fumei o cigarro. Não sei se é porque eu fumava narguilé na época, então eu tava meio que acostumado e tal. Adolescente é um bicho burro também, mano. Jesus amado, que sensação de falta de pertencimento que o adolescente tem. Ao invés de eu projetar essa energia pra fazer um esporte, participar de um clube, sei lá, jogar xadrez, alguma parada. Mas, lá tava eu, né? Colando em rolê de narguile, maconha, skate, rock. Adolescente padrão também, né, mano? Porra, pera lá, né, mano? Quem nunca viveu isso? E aí, tava lá. Dado o momento, estávamos no quarto, dando risada, os caras já estavam doidão. Só que em mim não tinha batido nada. Eu abri o grupo no WhatsApp dos meus amigos pra poder ler umas mensagens. E aí bateu. E aí eu lembro que eu tava em pé e eu comecei a ficar tonto. Só que daí, aí que entra a merda. Eu tive um blackout. Literalmente um blackout na hora. Onde eu começava a ter flashes de memória, como se fosse alcoolizado. Não sei se o fato da minha pressão ter caído, mas o álcool que já estava no meu sangue meio que ajudou isso a acontecer. E aí eu tive um blackout, mano. E eu lembro que no momento em que bateu, de ter um blackout e depois acordar, eu juro que eu estava abraçado com um amigo meu, o Júlio. Salve, Júlio, saudades tu, hein, mano. Eu tava abraçado com o Júlio, eu juro por Deus, gritando assim, eu preciso recuperar minha consciência. Eu perdi minha consciência, eu tenho que recuperar minha consciência. Eu tenho que recuperar minha consciência. Batendo a cabeça na parede, fazendo mó cena. Mó cena. Eu preciso recuperar minha consciência. Foi um negócio aterrorizador. É como se eu tivesse literalmente preso dentro da minha própria cabeça. E eu não conseguia ter autoconsciência para entender o que estava acontecendo, porque eu estava perdido, estava com medo. É como se eu tivesse tido um ataque de pânico. É bem parecido com um ataque de pânico, na verdade, olhando para trás agora. Porque a maconha bateu com tudo, assim. Com tudo. Eu fiquei maluco. É como se o tempo tivesse passando diferente pra mim. É como se os segundos eles passassem muito lento, só que após isso eu perdia a memória. É como se fosse um déjà vu frequente. É como se cada segundo fosse extremamente novo pra mim e extremamente velho. E aí eu não conseguia conceber a ideia.
E aí chegou um momento que eles tentaram me dar água, tal, bebi água. Só que eu tava na cama, tipo, doidão, assim, gemendo. E tinha alguns amigos meus que estavam achando que eu tava zoando, tal. Não, nada a ver, maconha não faz isso, não sei o quê. E o Júlio foi o que mais ficou preocupado comigo, ficou do meu lado. Eu acho que, eu não lembro, mas eu acredito que ele já fumava na época, porque ele era um pouco mais velho que eu, tal. E eu ia pro banheiro, aí eu mijava, tentava vomitar, olhava no espelho, não reconhecia a minha cara. E era uma frequente sensação de não pertencimento. Só que eu tinha muitos blackouts, assim, sabe? Sabe assim, como se tivesse flashes, assim. Eu tenho quase certeza que foi uma mistura do álcool, mas a pressão ter caído, porque eu não lembro se eu me alimentei bem, porque, pô, fazem 10 anos isso. Eu não lembro se eu fumei muito e aí eu posso ter tragado errado e a pressão caiu e tal. Só que foi tão aterrorizante, que é sobre esse o tema do vídeo, que isso desencadeou em mim uma sensação nos dias, meses e até anos seguintes, como se eu ainda tivesse preso naquela brisa, porque foi muito, muito traumático. É como se eu tivesse ficado com trauma pós evento, tá ligado? Estresse pós-traumático, como dizem, né? E aí eu desencadeei um medo que eu não conseguia sentir cheiro de maconha perto de mim. Quando eu sentia a minha pressão caindo, ou então sensações que me lembrassem como é que foi aquele dia, eu ficava ansioso, tremendo, sabe? E isso meio que perdurou a minha vida durante um bom tempo. Porque como eu era um jovem imbecil, eu não sabia o que eu estava sentindo e eu tinha vergonha de perguntar para as pessoas porque eu achava que elas iam me achar doido, maluco, esquizofrênico. Tanto é que teve um dia que eu tava em um rolê aleatório numa praça aqui, eu gostava muito de sair sozinho. Sempre foi da minha brisa, nessa época pelo menos, de sair sozinho. Eu colava no rolê e conversava com pessoas que eu conhecia na hora. Inclusive, isso é algo que eu perdi. Hoje em dia, eu não tenho mais vontade. Não é que eu não consiga, mas eu não tenho mais vontade de fazer isso. Eu de colar e conversar com pessoas que eu não conheço. Enfim, nesse dia, eu tava num rolê aleatório e aí eu senti cheiro de maconha. Um cara acendeu perto de mim e eu comecei a ter uma crise de pânico. Eu comecei a ter um ataque de pânico, eu comecei a tremer, cair a pressão, todos os sintomas. Eu senti que eu tava ficando louco de novo. E aí todo mundo começou a... Os caras eram bem mais velhos do que eu. Eu era só um adolescente de 17, 18 anos ali e todo mundo era bem mais velho. Eu lembro do cara ser bem barbudão, assim, fortão, fumando maconha. E ele ficou, tipo, meio que debochando de mim, tipo, esse moleque aí tá zoando e tal. E aí teve um amigo dele que falou, não, mano, calma, eu faço hipnose, vem comigo, se concentra aqui no que eu vou fazer pra você se acalmar. Na maior boa vontade, inclusive, mano. Eu queria lembrar o nome desse cara, mas eu simplesmente esqueci. Ele pegou na minha mão, me ajudou a respirar fundo, entender que aquilo não era um perigo. Mas, mano, era um bagulho que era instantâneo. PTSD total, estresse pós-traumático total, porque se eu sentisse o cheiro, ou se eu sentisse pelo menos um pouco dos sintomas, eu já achava que eu tava voltando àquela brisa. Eu ficava ansioso, eu ficava alerta o tempo inteiro. Isso pra um adolescente é muito estranho, porque eu não sabia o que eu tava sentindo, entendeu? E eu tentava me distrair a todo momento. Eu ia muito nas batalhas de rima, foi mais ou menos na mesma época em que eu comecei a frequentar as batalhas e todo mundo sabe que batalha de rima e maconha é a mesma coisa, né? Todo mundo cola, vê batalha, fuma, bebe, é rolê, gente. Onde tem gente tem droga, normal, padrão. Não tô julgando as batalhas de rima não também, pelo amor de Deus. Só que aí, mano, eu colava nas batalhas de rima e quando eu sentia o cheiro de maconha, eu tinha que me afastar, entendeu? Eu tinha que me afastar, poder dar uma respirada pra poder voltar, rimar bem e tal. E todo mundo achava estranho e tal. Nossa, que moleque esquisito e tal, não consegue. Porque, mano, foi traumatizante. Foi traumatizante. Tão traumatizante foi que até hoje, de vez em quando eu curto fumar um tal, de vez em nunca. Eu não sou um junkie, não. Não sou um maconheiro nato, mas
de vez em quando eu sinto vontade, quando eu tô com algum amigo, eu sempre tenho que dar uma concentrada, uma respirada, uma certa meditada pra poder utilizar a maconha, entendeu? Porque eu só fui usar de novo aos meus 20, 21 anos e eu tava num ambiente legal, eu tava morando numa república na época. Depois eu vou gravar um vídeo também sobre essa época da minha vida que é bem legal. Eu tava morando numa república, todo mundo era da hora, tal. Eu tava numa vibe muito boa, mais maduro. Eu comecei a fumar naquela época de novo. Comecei não, né? Comecei de novo não. Comecei de fato porque antes eu não fumava. Só tinha fumado aquela vez e aí tal. E aí foi uma experiência bacana, só que de vez em nunca dava aquela ansiedade, aquela mesma coisa. E foi aí que eu tive interesse de começar a estudar mais sobre o uso de entorpecentes, como que eles reagem no nosso corpo, como que eles afetam o nosso sistema nervoso central, tal. E eu acho isso muito importante. Isso daí é um recado que eu quero dar para a molecada mais nova, que está começando a conhecer o mundo, né? Porque a propaganda antidrogas, ela é meio idiota nesse quesito. O tiro meio que sai pela culatra, porque não tem jeito. É tipo você pedir para um adolescente não ver pornografia. Beleza, ele vai ver. Vai chegar um momento que ele vai experimentar bebida, que ele vai querer experimentar maconha, entendeu? É claro que existem drogas mais pesadas que a gente orienta mesmo pelo perigo do vício, né? Que é muito difícil de controlar, as coisas que podem acontecer, que pode ser danoso para a saúde. Mas é sobre isso, é sobre redução de danos. Como você sabe que o adolescente vai usar um momento, que ele vai estar num rolê onde ele vai querer experimentar, tentar, então oriente de maneira correta, não de maneira moralista, tal. Eu acho isso muito importante, porque o que mudou a minha vida em relação a poder usar maconha em paz novamente, que é uma droga, desculpe, tem os seus prós e contras, mas no geral é uma droga inofensiva em comparação ao álcool, em comparação ao etanol, é uma droga muito mais inofensiva, entendeu? Mas é óbvio, sim, que é necessário, sim, ter um estudo em volta. É porque o álcool é socialmente aceito. E aí, por todo mundo usar e ficar algo social em volta do álcool, algo milenar, cultural de todas as sociedades, pouco se discute os efeitos do álcool no organismo das pessoas. No que pode desencadear psicossocialmente. Nossa, um capacete apareceu aqui do nada. Um capacete apareceu aqui, vocês viram? Psicossocialmente, como que isso pode te afetar. Se você tem genes de alcoolismo na sua família, como isso pode te afetar, entendeu? Se você já passou por um trauma na sua vida e que talvez o álcool pode fazer com que você hipercompense alguma carência dentro de você e aí você pode virar um alcoólatra por conta disso. Ninguém discute isso. Porque é cool, é da hora beber, vamos encher a cara, porra, tô doidão. Aí dirige, capota o carro. Mas ninguém faz isso com a maconha. E é óbvio que se você é um adolescente mediano, que gosta de sair, que gosta de frequentar balada, rolê, festa, adega, ficar na praça, social, que é normal na vida de um adolescente, é óbvio que uma hora ele vai querer experimentar, por ser social. E é natural, tá tudo bem. Tá tudo bem. No geral, claro. Óbvio que tem fatores externos que influenciem se o cara acha isso certo ou errado ou não. Mas a gente tá falando do adolescente padrão, da média. Olha o capacete aqui de novo. É o capacete fantasma, essa porra. No mais, é isso. É sobre orientação e redução de danos. Porque quando eu comecei a estudar isso, e eu comecei a reparar o que aconteceu comigo na época e o que eu poderia fazer para que isso não acontecesse de novo, que tudo melhorou. Tudo melhorou, entendeu? E se eu tivesse tido uma orientação na época, ou se eu tivesse ido atrás também, porque eu tive responsabilidade nisso, por já ser um adolescente que meio que já tinha uma certa autonomia de poder sair sozinho, um adolescente de 17 anos já pode votar, hoje em dia já pode ter uma bicicleta elétrica, já pode ter um emprego. Então eu também tenho uma responsabilidade nisso, de que eu poderia ter ido atrás. Mas se eu tivesse tido uma orientação, talvez eu pudesse ter me alimentado melhor,
Talvez eu não teria bebido, talvez eu não teria usado tão tarde, com o corpo cansado. Tava muito frio. Isso afeta um pouco também. Talvez eu não teria fumado prensado, sei lá, poderia ter juntado uma grana do estágio que eu fazia. Não sei, mano, são N fatores. Inclusive, isso é um adendo interessante. Eu lembro que na época eu fazia estágio numa delegacia. Porque eu era, sabe esses negócios de camping, jovem aprendiz? Eu consegui estágio numa delegacia e eu acompanhava a escrevente, eu não lembro o nome do cargo dela, enfim. Eu acompanhava ela nos setores lá de estoque, de armazenamento de produtos ilícitos que ainda estavam sob investigação e tal. E era droga. Eu ajudava a organizar a logística, tal, anotar, fazer umas paradas, umas planilhas, mexendo com droga, claro, com todo o equipamento necessário. Eu nem sei se um adolescente podia fazer isso, mas enfim. E tinha cheiro de maconha. Tinha cheiro de maconha, tinha pedra, tinha pó. E quando eu sentia o cheiro da maconha, por estar manuseando ali, mesmo com plástico, com luva, máscara, mano, dava pra sentir o cheiro forte. E aí eu passava mal, tal, a minha encarregada não entendia porra nenhuma que tava acontecendo, né? Porque não é um negócio que te deixa mal naturalmente assim pelo cheiro da maconha em si. Da fumaça talvez, mas da maconha em si, não. E aí, mano, passava mal, tal, e aí eu lembro que teve um dia que como eu não sabia o que era que eu tinha, eu faltava muito, porque eu passava mal de ansiedade. A maconha desencadeou em mim uma ansiedade tão generalizada que ela só foi se curar na pandemia. Ou seja, foram tipo 4 anos, 3 a 4 anos de ansiedade generalizada todos os dias. Todos os dias eu tinha insônia. Como eu era jovem e aí eu não tinha muita responsabilidade, então não tinha problema em descontar em coisas que se um adulto fizer, vai ter um preço maior. Então eu ficava acordado o dia inteiro, depois eu ia pra aula, dormia o dia inteiro, jogava muito pra me distrair, tal. Dormia muito quando eu podia, ou eu não dormia nada, ou eu dormia muito. Mas eu tinha tremedeira constante. Eu achava que eu tava ficando doido. A minha vista embaçava, eu achava que eu tava ficando cego. Eu sentia a falta de ar, eu achava que eu ia morrer sufocado. Tudo era levado ao extremo. E isso eu tô falando anos depois, estudando e olhando pra trás, com o conhecimento que eu adquiri hoje pra saber o que eu tava sentindo na época. Pra vocês entenderem o quão pesado foi pra mim a situação. Porque eu não sabia o que eu tava sentindo. Era um medo frequente. Não sei do que, não sei de onde vinha, não sei porquê. Mas tudo tinha sido desencadeado por conta da maconha que eu fumei. Entendeu? Então veja como é importante o direcionamento para um adolescente, para um jovem adulto. Recomenda-se hoje que uma pessoa só fume maconha depois que o córtex pré-frontal esteja bem definido, para não desencadear alguns tipos de transtornos e tal. Entende? Isso já é meio que consenso, só que é muito difícil de controlar. Como eu disse, é como você pedir para um adolescente que tem acesso ao celular todos os dias a não ver mulher pelada, mano. Ali no auge dos hormônios, o moleque querendo bater 5 punhetas por dia, você vai falar pra ele não ver pornografia? Você entra no X vídeos, aparece lá, você tem mais de 18 anos? Porra, caramba. Por isso que essas leis, essas normas que a sociedade cria de cima pra baixo, só servem pra duas coisas: populismo político e controle estatal. É só pra isso que serve. Porque eles não se importam realmente com a gente, de fato. Não se importam. Você acha que essa lei Felca, essas leis do ECA, interessa alguma coisa? Mano, o que adolescente mais gosta de fazer é de fazer merda. E ele vai fazer merda. Não importa aonde, ele vai fazer merda. Ele vai fazer merda. Ponto. Não é proibindo, ele vai burlar de algum jeito. Porra, eu vi nego mostrando no Twitter como tirar foto de IA pra poder acessar site de aposta, site com pornografia, pra poder jogar jogo que tinha sido proibido e tal. Ai,
É proibido o menor de idade fumar maconha. Meu irmão, de verdade, a gente tem que ser realista. A gente tem que ser realista e jogar com as peças que a gente tem. Porque adolescente é um bicho burro e é um bicho impossível. Ele é uma Ferrari apontada para o abismo. É um carro com uma potência gigantesca, com um motorista idiota. É isso que é o adolescente. Ele vai usar a energia dele para alguma coisa. E é por isso que é necessária a orientação correta, de não proibir, porque isso vai gerar rebeldia de certa forma também. Você vai ficar pressionando a criança ou pré-adolescente, tal qual uma mola, e chega uma hora que ela vai espanar, meu amigo. E até ela voltar ao eixo normal vai demorar, porque ela vai ficar espanando de tanto que você oprime. Entende? Por mais contraditório que pareça, na minha opinião, você quer orientar um adolescente da maneira correta, deixa ele fazer o que ele quiser. Só mostra pra ele aquilo que pode dar merda. Que no fundo ele sabe que vai dar merda. Só que, no geral, ele quer fazer pra provocar, pra provar alguma coisa, porque adolescente tem muito problema com a autoimagem, tem muito problema com a forma que ele acha que os outros enxergam ele. Por isso que é bom incentivar ele fazer um esporte, ele fazer um hobby saudável, entendeu? Mas, mano, se ele gosta de sair, independente do que ele faça, ele joga bola, ele joga basquete, ele gosta de desenhar, ele gosta de cantar, tocar violão. Mano, vai chegar uma hora que ele vai conhecer um cara um pouco mais velho e vai falar, bora dar um rolê ali, ver umas gatinhas. Aí ele vai conhecer esse mundo, mano. Não adianta proibir na TV, proibir na internet. A vida real, ela tá debaixo do nosso nariz, mano. Não adianta você colocar um véu por cima pra poder satisfazer as próprias neuroses em relação ao mundo. Isso não existe, cara. Puta cafonice, mano. Enfim, rapaziada, no mais é isso. Esse daí foi meu segundo vídeo do canal, tá bom? Hoje, espero que tenha sido um pouco mais dinâmico, tá? Eu tô aí caminhando pra poder deixar esse canal bonitinho, falar sobre minhas experiências, minhas histórias de vida. E, mano, é da hora. Eu gosto muito de fazer isso. Então, conto com o seu apoio. Se você estiver gostando desse conteúdo, claro. Eu, como que fala, desgraça? Se você estiver gostando desse conteúdo, recomendo você se inscrever, ativar o sininho, que eu pretendo, não é uma promessa, é uma pretensão de postar vídeo todos os dias. Fechou, galerinha? Molecadinha linda. E no mais, mano, aprenda com meus erros e não cometa os mesmos erros que eu cometi pra você não se lascar, mano. Sábio de verdade é aquele que aprende com o erro dos outros. Eu não tive essa sabedoria. Eu não tive essa sabedoria. Então, eu acho que no fundo é por isso que eu quis criar esse canal. Pra poder orientar as pessoas da pouca experiência que eu tive, porque eu sou um cara jovem, pra não cometer os mesmos erros que eu, entendeu? E eu não sou um cara perfeito, claro. Tipo, eu só tô te contando minhas cagadas. Se você quiser fazer igual, mano, vai lá, filhão. Não sou teu pai, não. Tchau.